meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaz-me o que eu sou, refaz-me outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Reviva Cristo em mim. É uma oração, né? É uma oração. Você quer repetir? Levante sua mão. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Ah, se a gente fizesse essa oração todo dia pela manhã, irmão Jonathan. Lembrar que o nosso eu tem que morrer e que Cristo tem que reviver. Nem precisava falar sobre o assunto evitar as tempestades, né? Nem precisava trazer nada. Seria suficiente, seria uma mensagem suficiente. Estaria completo. Mas às vezes, né, irmão Jonathan, a pessoa se sente numa posição e a outra que cria tempestade, né? Olha o que o irmão Brana fala aqui, ó. Onde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. Se um rapaz o chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Se é os filhos que o irritam, coloque Deus, está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se papai e mamãe lhe dão uma pequena surra e o corrige, coloque Deus. Lembram o que Deus disse sobre isso? Criem uma criancinha no caminho que ela deveria ir. Está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus. Ponha Deus adiante de você e você terá reverência por Deus e respeito por Ele. Isso é correto. Coloque Deus, né? Reviva Cristo em mim. Esse aí é o conselho, né, do irmão Brana para nós. Mas infelizmente, irmão Robério, nós em alguns momentos saímos um pouco da linha, né? Vamos dizer assim. Perdemos ali as estribeiras. E infelizmente existe esse tipo de pessoa. Então aqui tem uma pergunta. Você conhece alguém bem temperamental, do tipo que se envolve em brigas e discussões com frequência? Uma pessoa colérica, de humor altamente instável, você conhece? Será que você conhece alguém assim? Alguém que num minuto está bem e no seguinte parece virar uma chave, né? Como aquela chave de liga e desliga, e aquele amor se transforma em ódio. Você conhece alguém assim? Que ao se deixar tocar revela uma infinidade, aquela flor que ao se deixar tocar revela uma infinidade de espinhos? Foi mudado aqui os assentos. Essa fila de banco que tem 2 assentos, um ao lado do outro, é para casal. Casal dorme na mesma cama, mora debaixo do mesmo teto. Não tem como não ficar separado, não tem justificativa.
Então pedimos a compreensão dos irmãos, das irmãs. Você que está sozinha ou está sozinho, fique, as irmãs, tem mais banco aqui, ó, fila única, para ajudar os diáconos. Fica aqui, vem para cá, as irmãs que estão sozinhas aí, temos a irmã Célia, fica aqui, irmã Célia, para desocupar esses bancos de 2 para casal, Por favor, você fazendo assim, você está ajudando os diáconos, Esses bancos que tem 2 é para os casais, marido e mulher, que dormem debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, não há por que não sentar juntos, né? E os que são só, sentam nessas fileiras únicas, né? Homem de lá e as mulheres de cá, para desocupar os lugares para os casais. É mais coerência, né? Mais coerente. Desculpe, mas nesse tempo de pandemia, cada dia os diáconos estão ajustando para que fique melhor. Desculpe, trabalhar junto com os diáconos, né? Obrigado pela compreensão. Os garotos que estão sentados lá, senta aqui, ó, ao lado do irmão Regimilton. Regimilton gosta de criança ficar ao lado dele. Isto, obrigado. Os diáconos agradecem muito a compreensão de vocês. Amém. Foi mudado agora à tarde, né? Somos uma família, vamos nos ajustando. Um dia de cada vez. Cada dia os diáconos vão ajustando para ficar melhor. Verdade. Amém. Dando continuidade, então, aqui à questão que estava sendo levantada, a pergunta é: se você conhece alguém com essas características, alguém que é como uma flor, que quando você encosta, o que aparece nela são somente espinhos. Tem alguém que você conhece assim? E agora vem uma afirmação. Não responde, né? Só pensa. Hã? Não responde, não só responde. pensa. Só pensa. Agora pense nessa última parte aqui. Talvez você mesmo seja assim. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você mesmo seja assim? Ou será que é só o irmão do lado, irmão Robério? Verdade. Quem aqui não tem um espinho, né? Quem aqui... Pelo menos um, né? Quem aqui não tem espinhos, né? Mas o pastor falou hoje de manhã a mensagem da adoção, ele leu. Um homem tenta viver para Deus, tem que lutar para seguir adiante, lutar contra espíritos, né? Lutar contra a carne, né? Porque a ira, irmão Jonathan, a ira, a gente vai trazer exemplos aqui, a ira evitou que Moisés entrasse na terra prometida, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas ela traz prejuízos que depois você não consegue mais consertar, né? Então é uma luta diária contra o nosso temperamento. Agora, esse sentimento de ira, ele reside dentro de nós, só que alguns controlam mais que o outro, né? Alguns controlam mais que o outro. Por que que uns controlam mais que o outro? Talvez viveu mais, teve experiências, ouviu mais conselho, lutou mais, não é isso? Temperança, subiu mais, estatura, né? Está indo mais ao encontro ao cume do monte, que o pastor disse hoje, né? Devemos ir ao cume do monte. E à medida que você vai subindo ao cume, você vai alcançando fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. Se você não tenta subir, se você não faz nada, aí você não consegue mudar o seu estado, né? Quem não faz nada, passa a vida inteira do mesmo jeito. E aí a pior coisa, irmão Jonathan, as pessoas que não fazem nada encontram culpado. E aí quer jogar a culpa em família, em esposa, em filho, na vida, né? Não se muda o homem sem mudar o espírito que está no homem. Então, para mudar nossa atitude externa, exterior, temos que mudar o homem interior. Mudando o homem interior, que é o espírito, muda-se o homem exterior. Por isso que Jesus bateu na tecla em São João 3,3 da grande necessidade de nascer de novo. Então, se quisermos mudar o nosso comportamento do nosso homem exterior,
Primeiro temos que trabalhar o nosso homem interior. Aí vem a grande frase: não se muda o homem sem primeiro mudar o espírito que rege o homem. Verdade. Mudar o espírito, né? O que o hino falou ali, ó, Cristo reviva em mim, né? Então esse é talvez o primeiro passo seria você reconhecer o seu temperamento, reconhecer quem é você. E para conseguir isso é subir a montanha. Subir a montanha. Lugar de adoção é lá no Píncaro. Tem como pular do primeiro para o último degrau? Não tem. Não. Quantas pessoas, não é só em temperamento não, quantas pessoas na vida são apressados, né? Apressados espiritualmente. Quer ler a Bíblia uma vez, não, agora eu vou virar crente. Leu a Bíblia lá, decidiu na terça-feira, leu na quarta, na quinta já quer receber todas as bênçãos do céu, os milagres. E aí na quarta não recebe, ai, Deus não fala comigo, não vai funcionar. Não é assim? Quer dar pulo. Primeiro passo é você reconhecer que tipo de pessoa você é, né? Tem aquelas frases, né? Eu sou uma pessoa super tranquila. Quantas pessoas já ouviram falar nisso, né? Até anotei aqui, irmão Jonathan, para trazer aqui, ó. Eu sou uma pessoa super tranquila, mas não pisa no meu calo não, senão vai dar ruim. Eu sou tranquila, mas não pisa no meu calo não. Aí tem outra assim, ó. Dou de tudo para entrar numa briga, mas dou de tudo para não entrar numa briga, mas quando entro, só Jesus. Né? São frases conhecidas. Eu já escutou essas frases, irmão Jonathan? Tem uma simples, né? Mais uma aí acrescentando nisso aí. A gente fala assim, não, aqui não, né? Só o tom de voz. Não, você agiu assim, mas aqui não, aqui a gente resolve diferente. Só o tom de voz já mostra que a pessoa anda constantemente irada. Verdade, ó. Mas essas pessoas, irmão Jonathan, essas pessoas, a Bíblia chama de insensatos, né? Insensatos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Tem vários versículos que falam sobre isso, vários versículos que nos avisam sobre isso, né? Agora, a ira em si, toda ira, quer dizer que eu nunca posso ser irado? Quer dizer que sempre eu tenho que alcançar? É bom ponderar, né? Quando a gente traz uma medida, trazer o outro lado, né? Nem sempre. Você precisa ser controlado. Existe coisa na vida que você não pode aceitar. Quando o diabo vem de frente para você com coisas para te destruir, você tem que ficar irado com o diabo mesmo. Né, irmão Jonathan? Você tem que identificar aquela situação e botar ele para correr. Você não pode apaziguar, eu não vou ficar irado. Não. Então existe um momento. Agora, qual que é a diferença de um para o outro? Você adquirir sabedoria, você ser calmo, você entender a situação, né? Sabe qual que é uma das coisas que traz mais dificuldade para as pessoas consertar? Vamos colocar casamento, né? Relacionamentos. Um dos maiores problemas que acontece em relacionamento, irmão Jonathan, você me corrija se eu estiver errado, né? Que fazem com que as brigas sejam repetidas, que aconteçam demais, que enfrentam muitos problemas. O casal não senta para reconhecer o real motivo daquela briga. Eles compram a briga na hora que acontece, briga. Na vida pessoal assim também, as pessoas compram a briga, mas eles não param para procurar por que aquela briga começou. No meio empresarial a gente chama de causa raiz. Todo problema que acontece, tudo que te deixa irado, tem uma fonte. Uma tempestade não vem do nada. As nuvens começam a aparecer, começam a escurecer. Pode ser rápido, mas elas aparecem primeiro. Você não vai ver nunca uma tempestade caindo para derrubar as coisas se o céu estiver aberto e não tiver nenhuma nuvem lá em cima. Então não vai vir do nada na sua vida isso. Não é do nada que as coisas vão te deixar irado. E se isso acontecer uma vez, pode acontecer, pode. Aprenda com isso. Valorize o que você tem de precioso na sua mão. Sente, entenda, resolva. Aí você está evitando que se repita a ira. Faz sentido, irmão Jonathan? Total sentido. Nesse exemplo que você falou aí sobre vida de casal, né? Muitas vezes o casal, por já ter namorado, já ter passado o tempo do noivado, já conhece muitos dos pontos negativos do seu cônjuge, né? Então, às vezes, aqueles pontos negativos, ele está se trabalhando
para aprender a conviver com eles, quando às vezes é um ponto que não vai ser corrigido, né? Tem coisas no ser humano que não, infelizmente, não dá para chegar à perfeição, não corrige. Mas muitos momentos, irmão Roberto, a ira vem por um mal entendido, né? Por você às vezes pensar além do que deveria. Ah, você quis dizer isso. Não. Ou é o que disse ou é o que não disse. A Bíblia nos ensina a falar sim, sim e não, não. Então, essa coisa de falar pelas entrelinhas, não é que não seja interessante ou até bom em alguns momentos para o casal, nesse exemplo que o irmão citou, ou mesmo entre amigos, mas o melhor é você ser aquilo que você fala. Isso evita ira, isso evita cólera, né? Evita confusão, evita mal entendido. Então, se você disse branco, é branco. Se você disse preto, é preto. Não que você não possa, né, falar pelas entrelinhas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, as pessoas serem mais definidas, irmão Roberto, no que vão fazer, no que vão falar, ajuda a evitar mal entendidos, que são um dos grandes motivos da ira, né, dentro do casal, no exemplo que o irmão citou. Verdade. Irmão Jonathan, uma coisa grave aí, né? Quantas pessoas cometem pecado por estar irado? Né? Quantas pessoas, aí vou trazer um pouquinho mais próximo da nossa realidade. Quantas vezes você se arrependeu por uma atitude que você tomou irado? Né? Quantas vezes você sentiu vontade de voltar atrás, de fazer diferente com seu filho, em casa com sua esposa, com seu marido? Quantas vezes isso aconteceu? Por descontrole do sentimento da ira. Agora, será que Deus não dá tempo para a gente pensar na nossa ira? Vou pegar a história de Caim, né? Caim ficou irado porque Deus não aceitou aquele sacrifício dele. Qual foi o resultado? Caim matou Abel, né? Será que quando Caim chegou a Abel e chamou Abel, vamos ao campo, será que ele não teve tempo suficiente para pensar no que ele estava prestes a fazer? Ah, ele teve tempo, não teve, irmão Jonathan? Teve, foi avisado, né? Os irmãos encenaram hoje no trabalho aí de 1h30 da tarde, Deus avisando Caim, por que seu semblante descaiu? Em outras palavras, por que você está com tanta raiz de amargura? Para que você está irado? Deus avisou ele. O que você está fazendo com isso? O que isso está te acrescentando na sua vida? E Caim pegou e orgulhoso, né? A ira também resulta do orgulho próprio. Ele colocou aquilo dentro dele e falou, não, eu vou seguir com essa ideia. O próprio Deus falou comigo, mas eu vou seguir essa ideia, eu estou irado. Deus não me aceitou. Deus não aceitou da forma que eu fiz. Ele queria, irmão Robério, que Deus se encaixasse com ele. E ele mesmo falou, se você não tivesse feito como seu irmão, eu não teria aceitado o seu sacrifício também? E Caim, em outras palavras, ou com as suas ações, disse, não, Deus, eu quero que a sua opinião se encaixe com o que eu fiz. E ainda se irou com o próprio Deus naquilo, né? Então, irmão Roberto, ele teve tempo sobrando. É verdade. Muito, aí você fala, mas eu não fiz o que Caim fez. Eu não matei ninguém. Tá certo, né? Às vezes sua ira não vai diretamente matar, né, materialmente alguém. Mas, se não matou alguém, tá certo? Aqui, ó, Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Por que será que isso foi escrito para nós? Né? Alguém com ira já teve frutos bons? Não. Mas isso é um passo, né, irmão Jonathan? Irmão Jonathan, se isso for controlado, muitas coisas na sua vida começam a mudar. Muitas coisas. Você quer saber como ganhar a briga? Existe a ira segundo Deus. E existe a ira segundo a carne. Jesus disse, irai-vos, quer dizer, não é pecado irar. Ele disse, irai-vos, mas não pequeis. Tem que ter cuidado. Irar contra o pecado. Os profetas da Bíblia foram terrivelmente irados. Elias foi irado contra o pecado de Jezabel, de Acabe. Irado mesmo, que Deus, ele resiste o pecado, ele não suporta pecado. O pecado é sujo. Deus fica irado, irou tanto que destruiu a terra com água, dilúvio. Está tão irado com esse mundo agora que vai destruir com fogo, a ira de Deus.
É o zelo de Deus. Mas irai-vos, mas não pequeis. O que é pecado? É descer o nível, descer o baixo, né? E aí peca. É um triz, é uma linha, fio de navalha. É um fio de navalha. Irar e não pecar é um fio de navalha. Não quer dizer que irar é pecado, mas a ira segundo Deus. A ira segundo Deus, você não peca. Mas a ira segundo a carne, ó, quando você vê, você está lá no fundo, na baixaria, e depois se arrepende. Por que eu fui agir daquele jeito com a minha esposa, com o marido, a mulher diz, com o meu próximo? Você vai se arrepender terrivelmente. E Quer ver um exemplo? O próprio Jesus, irado com Satanás, ali no deserto, ele tem certeza que o tom que Jesus falou com Satanás não foi um tom baixo. Para trás de mim, Satanás. Talvez até foi, porque ele estava fraco, fisicamente falando. Mas ele usou todo o fôlego que ele pôde irado contra Satanás. Lá em São João 3, ele estava tão irado com aquele costume errado lá do templo, o povo comercializando, vendendo, pegou uma zorraga e desceu o chicote no lombo. Ele estava irado. Ele estava irado contra aquele mau costume que eles adequaram no templo de Deus. Estava irado, jogou, virou aquelas mesas de perna para cima, soltou os pombinhos das gaiolas que eram vendidos, cordeiro. Virou uma coisa esquisita. Ele estava irado, ninguém segurou ele. Mas é uma ira santa para pôr a casa de Deus em ordem. Aí você, isso é uma ira que você precisa. Aí você precisa se alimentar do Espírito Santo para agir com para que Deus possa te usar no momento certo. Eu estou falando isso, mostrando esse outro lado, porque as pessoas às vezes entendem que amor é suportar tudo, engolir tudo, com casca e tudo. Jesus não era assim, não. Tinha vezes que ele irava também. O pastor falou aí a palavra sinônimo, né, da ira de Deus: zelo. Zelo, cuidado, né? Consideração com aquilo que é sagrado. Nesse ponto entra essa ira santa, essa ira de Deus, né? E aí fica então essa divisão. Essa ira humana, ela não, que é a que nós estávamos falando inicialmente, ela não traz resultado positivo nenhum. O irmão Roberto falou, não traz frutos. Agora já a ira segundo Deus, esse zelo, aí já traz resultado, né? Aí já é diferente, Isso, irmão Jonathan, foi bom colocar isso. A ira da carne e a ira do espírito, né? Essa ira do espírito, ela é necessária, né, como a gente tinha colocado. Espírito convertido. Espírito não convertido só traz bagunça. Porque se irar e falar que foi Deus, né, pastor, também... Não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Aí não. Né? Sabe o que é que isso, como você constrói isso? Se conhecendo. As pessoas hoje, elas não dão tempo, elas não fazem uma autoanálise do comportamento que teve. Se você estiver cheio do Espírito Santo, no momento certo você não aguenta. E você acaba se irando contra o pecado. E mesmo você se irando contra o pecado, você para e pensa. Se foi certo, e aí você vai ver. Foi Deus, foi contra o pecado ou foi contra a pessoa? Né? O pastor falou hoje de manhã, Deus quer te ver no cume do monte, não é no baixo. Ele quer tratar com você no cume do monte. Então você não tem que descer, né, para alguém que está lá embaixo. O pastor falou, você tem que ajudar a puxar. Aí vem, né? Então, quando você descobre se aquela ira que você está tendo é da carne ou do espírito. A ira da carne no pé do monte, é baixo. Você só usa baixaria, xingamento, palavra de baixo calão. Isso é da carne. A ira do espírito, ela não usa palavra de baixo calão. A ira do espírito, você está lá em cima. É diferente com o seu comportamento. A ira do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Agora a ira da carne, pode ver em nós mesmos. Você age com mau comportamento. Palavra de baixo calão. Isso não justifica para um cristão nunca. Está no pé do monte. Começa por aí, né? Quais palavras você usou? Né? Começa por aí. Irmão Jonathan, e como lidar
Com a ira. Assim, a gente falou de autoconhecimento, mas qual que seria a forma? Vamos supor, você já sabe que você é irado, né? Você já descobriu, não, eu sou nervoso, não tem jeito, eu sou nervoso, minha natureza, aí às vezes fala, veio do meu pai, ou veio da minha mãe, veio dos meus avós, não sei, eu sou, a minha natureza, e eu já vi pessoas que passam por isso e têm muita vontade de melhorar, porque elas sofrem também. Mensagem, pergunta e resposta número 4, o irmão Brana responde. O irmão mandou uma perguntinha para ele, irmão Brana, eu sou muito nervoso. Como eu faço para acabar com isso? Ele responde, amenize teu mau gênio com a leitura da palavra e com a oração. Verdade. Amenize. Tá a receita, né? Não é de uma hora para outra, você precisa se trabalhar. Né? A gente, às vezes, irmão Jonathan, as pessoas que têm esse tipo de comportamento, muitas vezes elas têm muita dificuldade de pedir perdão. Né? São pessoas que têm dificuldade de chegar e falar assim, eu errei, desculpa, perdão. Mas a gente muitas vezes não sabe que elas sofrem com isso. Às vezes alguém está ouvindo nós aqui e sabe, entende bem o tamanho desse sofrimento que é. Machucar as pessoas, não é bom machucar as pessoas. Ninguém gosta disso. Por mais que essa pessoa, às vezes, ela não peça o perdão, a maioria delas sofrem por isso. Quando chega à noite, elas reconhecem que machucou alguém, mas não tem forças. Começa por aí, ó. Amenice seu mau gênio com jejum e oração. Né? Lendo a palavra. Aí vem o primeiro conselho. Perdão, pode falar. A gente confirma, então, com essa palavra do pastor, que uma das coisas que faz com que nós estejamos abertos a permitir a ira humana na nossa vida, é justamente por estarmos distante de Deus, né? Então a natureza humana ela aflora, e um dos pontos da natureza humana é essa raiva, essa ira, essa coisa de tentar resolver pela força, a força do grito, a força física, a força do que você tem de recurso a mais que o outro, e o mal vai trazendo o outro, irmão Roberto. É verdade, só que você precisa mudar o seu futuro. Você precisa fazer alguma coisa. E isso tem que começar hoje, né? Você precisa, se você tem essa vontade, se você precisa, e eu sei que você, no fundo você pode negar para as pessoas, mas no fundo você sabe no seu coração que você precisa melhorar. Que linda frase. Repete essa frase de novo. Você precisa mudar seu futuro. Devemos preocupar com essa colocação. Linda frase. Mas fala de novo. Você precisa começar hoje, precisa mudar o seu futuro. Né? A gente falou domingo passado, eu li isso e achei muita realidade ouvindo as frases. Muitas pessoas constroem no dia a dia o funeral do casamento. Dia a dia estão construindo o funeral do casamento. Né? Porque elas não mudam. Muitas vezes e muitas brigas são 1, 2, 3, 4, 5, infinitas discussões por coisas que já passaram. A necessidade de atingir a maturidade para você entender que você não vai mudar o que passou. E aí o irmão Brana falou, olha um exemplo, a escola encaixa diretamente com isso. O irmão Brana, o que o irmão Brana fez quando o pastor falou hoje de manhã, quando aquela mocinha veio para pedir oração sobre o bracelete? Ele usou o bracelete para fazer o quê? Para trazer ela ao mesmo nível de entendimento. A mesma atmosfera, né? A mesma atmosfera. Qual que é a lição que também tiramos disso? Se o irmão Brana fala para aquela mocinha que ela tem que falar a palavra falada, ela não ia entender. Ele trouxe ela para um nível de entendimento. Ele usou exemplos para trazer ela. E aí ele falou que era ele que estava movendo e não Deus e o diabo, era a palavra falada. Mas ele teve que dar exemplos. Às vezes muitas discussões acontecem por falha na comunicação. Uma pessoa está em um nível, a outra está em outro, estão em sintonias diferentes, sabe as ondas de rádio? A primeira preocupação é, qual é o entendimento do meu cônjuge, da minha esposa, do meu filho, do meu colega? Será que ele vai entender, ou ele está entendendo a forma como eu estou transmitindo? Ou você está brigando com a pessoa por uma limitação que você também tem? Enquanto você não trazer a pessoa para o seu mundo, seu nível,
Ela nunca vai te entender. Nunca. Aí vem a palavra casamento. Isso. Casamento não acontece aqui no altar, aqui iniciou. Casamento é isso, ó. É um ciclo, é um acontecimento dia a dia, vai entrelaçando. Ou seja, um vai entrando no mundo do outro. E aí vai se entender, não há um choque. Vai entrando no mundo do outro, aí entende até um piscar do olho do outro. O outro já sabe o que ele está... Até o que está pensando. Durante os anos vai descobrir até o que está pensando com um piscar do olho do outro. Isso é casamento. Quer dizer, é viver no mesmo mundo. Você casou há 40 anos com a sua esposa e até hoje estão com briguinhas corriqueiras, não entrou ainda no mundo do outro, não casou, não aconteceu o casamento de espírito, só aconteceu o casamento físico. Físico e espiritual nunca ainda, nunca. O que é isso? A falha é sua. Você não está preocupado em se trabalhar espiritualmente para entrar no mundo do seu marido e seu marido também entender o mundo da sua esposa. Que ela sendo um vaso mais fraco, o marido tem por obrigação. São Pedro disse no capítulo 3 que nem as orações dele, do marido, sobe ao céu se ele não entender o mundo da sua esposa. Está escrito isso lá. Nem as orações do marido sobe ao céu se ele não entender o mundo da mulher como um vaso mais fraco. Quer dizer, o mundo dela é mais baixo do que o dele. A visão dela é mais baixa do que a dele. Porque ela é o produto secundário, ele é o produto primário. Então, nem as orações do marido é ouvida nos céus se ele não entender o mundo da mulher que tem que ser suportado. Isso é profundíssimo isso que você está falando aí. É verdade. Ele tem que puxar ela para o mundo dele. É a obrigação do marido. Nivelar. Não adianta conversar... Nunca vai nivelar, porque ela é um produto secundário e ele é o produto primário. Nunca vai nivelar, mas ele tem por obrigação entender que ela é um produto mais fraco. E falar a linguagem. Né? Nivelar nunca vai acontecer, isso não acontece. Ela é secundário. Secundário nunca é igual ao primário. Você conhece de física, você sabe disso. Mas ele compreender, sempre ter essa consciência. Ela faz isso, Senhor, perdoa. É porque o mundo dela é mais baixo, ela não tem visão que o Senhor deu para mim como produto primário. Se nós, maridos, olhar e entender isto, nós vamos ter mais paciência com as nossas esposas. Se você não procurar entender para ajudar e mudar seu futuro, sabe o que acontece? Você perde a sua vida. Porque você vive brigando e lutando por um passado, brigando e lutando em um presente que está passando, tá? Daqui a pouco que você está vivendo... Sabe aquelas pessoas que passam 40 anos e falam assim, o que eu fiz na minha vida? Né? Às vezes as brigas, elas contribuem para isso. A pessoa vive o hoje reclamando e brigando pelo ontem, e o ontem não vai mudar. A gente deveria viver o hoje mudando o nosso futuro, investindo no nosso futuro. O ontem já passou. Cada dia você está escrevendo uma nova página, um dia de cada vez. Aí imagina seu livro assim, hoje eu briguei por conta de uma situação de ontem. Aí amanhã você vai escrever assim, ó, hoje eu briguei por conta da situação que eu briguei ontem. E a vida toda você vai passar, não muda. Não muda. Eu vi uma frase uma vez, irmão Roberto, que se encaixa muito. O passado, o próprio nome diz, já passou. O futuro só pertence a Deus, o conhecimento do que é. Sendo que você, como nós aprendemos, pode trabalhar o seu futuro. Mas onde é que você trabalha o seu futuro? No presente. E a própria palavra é como essa história que o irmão colocou. É um presente que Deus te dá, é uma oportunidade. Você acordou e Deus te deu uma oportunidade de fazer diferente, irmão Roberto. De construir o seu futuro, de deixar a ira de lado, né? De fazer conforme o seu coração está às vezes te mandando fazer e você por orgulho vai se irando e guardando aquilo. Então use o seu presente, o seu dia como presente, para poder mudar, para poder fazer diferente, né, irmão Roberto? Da mesma forma que a árvore, você rega dia a dia, você poda, você cuida, e depois de um tempo ela traz frutos, assim nós também, né? Assim nós também devemos alimentar o fruto do Espírito na nossa vida, para que em breve ele traga os benefícios. Agora, uma árvore também cresce e dá frutos do dia para a noite? Não.
controle a pressa, né? Dê tempo ao tempo. Quando o irmão Brana fala de jejum e oração, não é um dia de jejum e oração. E aí Satanás, ele fica colocando isso na sua cabeça. Tá vendo? Você está dedicando, você está tentando, e ela ou ele não muda, não está entendendo, você está fazendo tudo que você pode. O irmão Brana não falou que coloque Deus entre você e ele, coloque Deus entre tudo? Será que o irmão Brana falou isso em vão? Será que a Bíblia está mentindo para nós? Né? Não é colocar um dia, não é colocar uma semana. Não se sabe quantos anos aquela irmãzinha do presunto com ovos ficou tentando puxar o marido dela para o mundo dela. Não se sabe quantos anos. Mas um dia ela conseguiu, ela arrastou ele para o mundo dela. Então é um processo, não é de um dia para a noite. É o que você está falando. É verdade. Falando lá sobre a estatura do varão perfeito, tudo isso se encaixa com a escola dominical, nós subirmos aquela estatura ao píncaro do monte. E a escritura que fala sobre aquela pedra de coroa é 1 Coríntios 13, que é o amor, que é o próprio Deus. E o que é que diz lá? O amor, ele não se irrita, não suspeita mal. Aí como vamos viver, irmão Roberto, dizendo que somos cristãos, porque ser cristão é ser como Cristo. É buscar dia após dia ser como Cristo. Eu tenho tido esse conceito para mim, irmão Roberto, tem me ajudado a errar menos. Né? Ser cristão, se eu me confesso ser cristão, eu quero então ser como Cristo. E Cristo é a pedra de coroa, que é o amor. E o amor de 1 Coríntios 13 não se irrita, não suspeita mal. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não se porta com leviandade, ou seja, o amor ágape, que é o amor de Coríntios 13, não é leviano. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora ama, outra hora odeia, isso é leviandade. Não está escrito lá, o amor não se porta com leviandade, não é leviano. Uma hora ama, outra hora odeia, amor ágape. Amor filho é leviano, amor filho é o amor humano, é leviano. Você não pode confiar amor filho de jeito nenhum. Numa hora que fala que te ama, te odeia. Agora o amor ágape não se porta com leviandade. Amém. Anotei essa aqui, irmão Jonathan, e também, igrejas, que faz muito sentido para nós. A compreensão do momento em sua unicidade reduz o poder que ele tem sobre nós, que o momento tem sobre nós. Nós falamos aqui agora há pouco sobre a autoanálise, né, o autoconhecimento. Se você vive uma vida de problemas, de brigas em excesso, reconheça isso. O primeiro passo, tudo na vida, tudo de ruim que você quer melhorar, reconheça o que está de ruim. Reconheça, isso está ruim, precisamos melhorar, chame as pessoas que você precisa conversar, mas antes prepare-se, entendeu? Isso não quer dizer que vai acabar os problemas, mas se prepare para quando isso acontecer. Aí vou repetir, a compreensão do momento em sua unicidade, ou seja, quando você compreende os motivos das dificuldades que você tem vivido, como isso chega até você, reduz o poder que ele tem sobre nós. Ou seja, se você compreender, ele vai te afetar menos. Por quê? Quando você compreende, você começa a bolar estratégia, você começa a ter um plano. Não, se isso acontecer de novo, algumas pessoas falam assim, vou contar até 20, até 30, vou até 30, de 30 até 0. Né? Então, quando você reconhecer que a situação que te deixa irado, estipule um plano que você vai fazer na hora que aquilo acontecer. Isso se você estiver determinado a melhorar a sua vida. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer isso. Quando acontecer, eu não vou brigar, eu vou ler. Não vai cantar não, porque cantar às vezes a pessoa acha que você está, né? Pode até cantar, mas baixinho, né? Tem um momento. Então, assim, tá a tempestade ali, evita. Né? Evita a tempestade. Olhe um plano, não deixe sua vida simplesmente ir para frente. Então nós falamos, reconheça o conflito, iguale a sua estatura, puxe a outra pessoa, ajude. O pastor falou, não tem como igualar, mas ajude a outra pessoa a entender, sente, converse, planejem, melhore, solucione. Só não deixe que um dia após o outro seja ira na sua vida, seja raiva, seja briga. Reconheça e resolva com quem você tem que resolver. Não deixe sua vida passar, não deixe você ser destruído pela ira. Moisés não entrou na terra prometida, né?
Ele feriu a rocha 2 vezes, né? Quando não deveria. E por aquilo Deus falou, ele não iria entrar na terra prometida. Quantas pessoas podem estar perdendo a chance de entrar na terra prometida, irmão Jonathan? Porque está cometendo pecado. Está vendo se Moisés irou, hein? Ira humana, ele deu lugar à ira humana e feriu a rocha pela 2ª vez. Ele não entrou na terra prometida por causa daquilo. Meu pai, se Moisés, que era Moisés, irou a ira humana e eu e nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Deus tenha misericórdia. Não vamos levar, igreja, a ira como sendo algo normal. Ah, eu sou irado porque meu pai, minha mãe, meu avô, meu cachorro, minha avó, Não vamos levar a ira como sendo algo normal. Vamos determinar em mudar e melhorar as nossas relações. Porque com Deus, com jejum e oração, nós conseguimos, né, irmão Jonathan? Uma outra dica, a própria Bíblia fala, isso vale para amigos, vale para casal, vale para colegas de trabalho. A própria Bíblia fala ali, agora eu não sou bom em referências, mas se não me engano está ali em Salmos, não deixe o sol dormir sobre sua ira. Ou seja, se existe a possibilidade de você dialogar e resolver hoje, por que deixar para amanhã? De um dia para o outro, para começar você vai perder o seu sono. Ah, mas que coisa, aquele meu colega de trabalho, mas ele é difícil, e aí você vai pensando coisas e ali o diabo entra. E aí ele vai inserir mais coisas ruins porque você deixou sua mente aberta com a ira para que ele entre e trabalhe, porque o diabo ele é invasor. Né? Então ele vai ver o seu momento de vulnerabilidade, vai entrar e vai trabalhar em cima daquele sentimento que você mesmo se deixou levar. Então a Bíblia aconselha, não deixe de dormir o sol sobre sua ira. Resolva. Converse, né, irmão Roberto? O irmão mesmo falou agora. Diálogo. Senta, conversa. Vamos desfazer o mal-entendido? Vamos conversar sobre o assunto? Vamos deixar isso de lado? Né? Mas chegando para conversar com o espírito preparado, senão vai brigar de novo. Verdade. Para encerrar, motivos para evitar a ira no relacionamento. São só 4, tem muito mais, né? Ele ou ela se sentirá mais seguro na relação. Quantos relacionamentos acabam por insegurança? A insegurança é uma causa raiz de muitos males, muitas brigas. Então, se você começa a administrar isso, automaticamente o seu relacionamento começa a gerar mais segurança. A relação será mais prazerosa, você se sentirá mais bem-estar em estar com a pessoa, em chegar em casa. A pior coisa que tem na vida, às vezes, é o marido indo para casa, ter que tirar o pé do acelerador do carro para demorar a chegar em casa. Ou o Deus contrário, me livre, ou o contrário. A mulher fica orando, meu Deus. Meu marido está chegando. Meu Deus, está chegando, já vai ter uma briga. Né? Você inverte isso se você evitar a ira. Rapaz, o Roberto já está na hora de casar. Eita, está anotado aqui. Já entendo essas coisinhas. Você se sentirá melhor e você criará mais expectativas com o relacionamento. Ou seja, vocês vão começar a falar de planos e não de problemas. E quando você troca problemas por planos, nossa, deve ser bom isso. É bom, irmão Jonathan? Com certeza. Ah, que bom ouvir isso. Isso por experiência é muito bom. É tão bom você deixar de lado sentimentos ruins como esse que nós destacamos hoje, a ira, e colocar o amor, de fato, no lugar. O pastor Adalto, eu gosto daqueles exemplos que ele cita ali, que o pai dele e a mãe dele faziam planos, né? Nas coisas mais simples, olha, vamos comprar a botina para o filho, né? Então a gente vai plantar, já plantou o feijão, vai colher aproximadamente tanto. E aquilo se deu lugar porque foi deixado de lado a parte ruim e você destacou, né? Deixou de lado os problemas e agora está fazendo os planos. Verdade. Isso é muito bom, isso é a essência do casamento. Amém. Você foi ajudado? Amém. Vou deixar essa frase, ó. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Vocês conhecem essa? E adiciona isso, ó. Um bom marinheiro sempre irá evitar um mar tempestuoso. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Ora para encerrar. Pai Celestial, somos imperfeitos, Senhor. Esses cultos o Senhor nos deu para ajustar aquilo que está fora do lugar. Pai, que cada um de nós reconheça mais este ensinamento para as nossas vidas. Não adianta de nada, ó Deus, nós aprendermos aqui, mas esquecermos logo ao sair da porta. Por isso eu peço, Senhor, conserve esta bênção deste ensinamento que o Senhor nos trouxe dentro dos nossos corações. Pedimos, Senhor, também que cada pessoa, ó Deus,
que aqui está, que nos assiste pela internet, consiga, ó Deus, a partir de hoje mudar o seu futuro, Pai. Também foi falado sobre isso. Nós muitas vezes ficamos somente planejando, Pai, mas o Senhor tem nos dado oportunidade a cada dia que nós acordamos respirando para poder mudarmos nossa vida. Entre em cena, Senhor, na vida de cada um de nós, e que estes ensinamentos e todos mais que tivemos hoje sejam, Senhor, enraizados em nossas vidas para haver uma real mudança, para ver, ó Deus, um futuro melhor para nós, tanto na vida humana, quanto também, ó Deus, na vida celestial e eterna. Estamos gratos, Senhor, por estas oportunidades. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E até a semana que vem, se Deus nos permitir. Deus abençoe, irmão Robério. Deus abençoe a igreja.